Olá, estudantes da Faculdade Vida Nova, estamos aqui nas instalações para mais um encontro, onde estaremos facilitando o seu conhecimento numa disciplina muito atraente. Nós estaremos meditando, estaremos buscando informações acerca da história de Israel. O estudante de teologia tem que ter em mente que para conhecer a revelação de Deus, é importante nós conhecermos essa nação. Só para você ter uma ideia, dos 40 homens que foram usados por Deus para as narrativas das Santas Escrituras, 39 eram judeus. A importância da história de Israel na preservação dos escritos, no culto a Yahvé, ou Javé, ou Jeová, enfim, a nação tida como nação eleita, é muito importante você, prezado estudante, ter essa compreensão. E nós vamos falar um pouquinho da origem desse povo, da história desse povo, onde eles surgiram, um pouquinho da sua localização e um pouquinho do desenvolvimento dessa nação. E para falar um pouco de Israel, nós temos que atentar primeiro para as diversas nomenclaturas acerca de um mesmo povo. Você vai encontrar na Bíblia, porque a Bíblia demorou mais ou menos 1.700 anos para ser composta, para ser escrita, para ser compilada. E esse período, impérios se levantaram, impérios caíram, nomes eram estabelecidos, nomes foram trocados. Então é importante você se situar. Quando falamos em Israel, estamos falando de uma nação, que ela começa originalmente com o nome de Hebreu, porque é um dos descendentes de Sem, vem da descendência de Éber, e a nação de Israel também é conhecida como povo hebreu. Quando falamos dos primórdios dessa nação, da origem dessa nação, nós temos que pensar no nome hebreu. Um outro nome muito comum na nação de Israel já é por uma questão regional, é por causa de uma questão geográfica. A nação de Israel estabeleceu a sua localização a mando de Deus no atual Oriente Médio. E naquela época do mundo bíblico, do Antigo Testamento, era uma região dominada pelas nações cananeias, pelas nações cananitas. Então é importante você compreender que quando fala terra de Canaã, está falando da localização a qual Israel faz parte, a qual Israel está ali encravada naquele meio. Um outro nome muito comum também é o nome mais conhecido, que é a nação de Israel. A nação de Israel, ela possui 3 patriarcas que deram a origem a essa nação. Porque a nação de Israel, ela possui o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Resumindo, Jacó teve o seu nome mudado para Israel, que traduzindo significa aquele que lutou com Deus e conseguiu prevalecer. O que isso denota para nós? A nomenclatura desse povo. Deus constituiu essa nação, usou esses patriarcas e o nome de Israel ficou sendo o nome mais conhecido, principalmente durante o reino da monarquia unida. Quando a nação de Israel ela se divide após o rei Salomão, aí sim muda novamente o contexto. Israel fica dividido em reino do norte, chamado Israel, e fica dividido agora em reino do sul, chamado Judá. A Assíria e a Babilônia, que foram impérios que dominaram certo período aquela região, acabaram com o reino do norte, destruíram. Então o nome Israel se perdeu um pouquinho, tanto que quando chega na manifestação de Jesus Cristo, ali é conhecido como Judá ou como judeu, que é uma outra nomenclatura que é distinguida, que é apontada para a mesma nação. Então é importante você ter essa compreensão. Os cananeus, terra de Canaã, os israelitas, Israel, os hebreus, os filhos de Abraão, são as diversas nomenclaturas desse povo, dessa nação que é também chamada nação eleita, povo de Deus, povo separado do Senhor. E aonde que se origina essa nação? Essa nação, ela se origina numa localidade, na Caldeia, numa cidade conhecida como Ur dos Caldeus. Professor, aonde fica essa região? É hoje o atual Irã, o atual Iraque, ali perto do Golfo Pérsico. Abraão sai daquela região ali. Aliás, diga-se de passagem, que não foi propriamente de início Abraão. Quem sai daquela região foi Terá, ou Tera, seu pai. Seu pai sai daquela região, só que quando ele chega em Padã Arã, que era um centro comercial muito poderoso na época, ele acaba se instalando ali, naquela região, no percurso que ele estava indo para a terra que Deus havia mostrado a ele. Entretanto, Terá, ele fica ali, e aí Deus dá um novo chamado a Abraão. Isso vale para nós o seguinte aprendizado: nada pode frustrar os planos de Deus, ok, prezado estudante? É importante que quando Deus tem um objetivo, nada pode frustrar, nem a nossa inércia, nem a nossa rebeldia.
se você não faz algo, você pode ter certeza que Deus levanta outra pessoa. E ele fez isso ao levantar Abraão. Abraão era um caldeu, era um homem daquela região. E outra coisa que vale nós pensarmos e aprendermos juntos é que Abraão, ele era totalmente politeísta. Ele vivia numa cultura em que havia muita idolatria, uma região muito paganizada. E interessante, em meio a todas essas divindades, em meio a toda essa situação de apostasia que Abraão vivia, sem conhecer a Deus, ele ouve o chamado de Deus, distingue o chamado de Deus e ele prossegue até a região da terra de Canaã, a qual Deus determinou para ele. Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele: olha as estrelas do céu, olha a areia do mar, assim será a sua descendência, se você puder contar. Então, a origem da nação de Israel, ela começa aí, a origem bíblica, a origem teológica desse povo. Nasce com um patriarca chamado Abraão. Abraão tinha uma esposa, era sua meia-irmã Sara, e Abraão foi até aquela região. Ele levou junto com ele o seu sobrinho Ló. Ló e os pastores de Abraão com os pastores de Ló tiveram um pequeno conflito, uma pequena divergência. Ló tomou um rumo oposto ao rumo que Abraão foi. Ló passou a morar na região chamada Sodoma e Gomorra, uma região de intenso pecado, uma região de intensa apostasia espiritual. E ali Deus lança juízo sobre aquela região e a cidade de Sodoma e Gomorra é destruída e Ló é preservado através da intercessão de Abraão. Vale registrar para você, estudante, que Abraão é o único homem do Velho Testamento que é justificado pela fé. A fé de Abraão foi fantástica, porque é muito interessante para nós hoje podermos meditar na fé e termos uma base. Temos o conhecimento, temos a Bíblia Sagrada. Abraão, ele só contou com uma voz que ele ouvia com o chamado de Deus. Ele não tinha livro, não tinha literatura, não tinha escrito, não tinha nada. Abraão, portanto, ele tem alguns títulos: homem de fé, amigo de Deus, o patriarca de multidões, pai de muitas nações. E Abraão, ele intercede por Ló, seu sobrinho. E Deus, num ato de misericórdia, destrói Sodoma e Gomorra, mas preserva a família de Ló. Nós sabemos que na saída da família de Ló de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló olha para trás e é transformada numa estátua de sal. Dando sequência, a família e aquela região foi destruída. As filhas de Ló, numa relação incestuosa, isso era comum, a oncolocastria naquela época, relações entre familiares, elas, para preservarem, importante que essa relação ela foi incestuosa, mas não houve ali maldade. O objetivo era preservação da família. E cada uma das filhas de Ló, elas engravidam. Uma, dá origem ao povo de Moabe, é chamado Moabe, e a outra dá origem aos povos amonitas. E esses dois povos foram profundos inimigos da nação de Israel. Abraão teve um filho chamado Isaque. Esse período que nós estamos narrando da história de Israel é conhecido como período patriarcal. Abraão, depois de um bom tempo, ele consegue alcançar de Deus a promessa. Sara, que era estéril, e ele ali passa a ter um filho chamado Isaque, que traduzindo significa sorriso. Quando a teofonia, você pode me perguntar: Arnaldo, o que é teofonia? Teofonia é a materialização, é a manifestação de Deus em algo visível, em algo orgânico, seja numa planta, seja numa criatura angelical. E Deus ali, ele se manifestou para Abraão e Sara, e quando Abraão, por exemplo, já tinha 100 anos nessa época, Sara com mais de 90, Deus anuncia que eles teriam um filho, e ele sorria, e por causa desse sorriso, Deus chega para eles e fala: porque vocês sorriram, o nome do filho de vocês será Sorriso. Enfim, Isaque significa sorriso, e apontando, porque a história de Israel, ela sempre aponta para Jesus Cristo, ela aponta para o Novo Testamento. E aí eu quero reportar a você o sacrifício de Isaque. Em determinado momento, Isaque, já um rapaz de mais ou menos 16, 17 anos, ele era um mancebo nessa época, Deus dá uma ordem a Abraão: Abraão, pega o teu filho Isaque e sacrifica ele para mim. E aí, normalmente, nós destacamos a fé de Abraão em cumprir esse mandato de Deus, essa ordem divina. E Abraão realmente merece todos os méritos. Mas nós, no nosso estudo, queremos destacar outra coisa também: a obediência de Isaque. Tenta imaginar você com 17 anos,
o seu pai com mais ou menos 120 anos, quer dizer, um homem senil, um homem já de idade avançada. Você acha que esse homem conseguiria prender você, amarrar você e matar você em sacrifício? Você, com certeza, você correria, você reagiria, mas Isaac não. Isaac obedeceu. Isaac, apontando para Jesus, prefigurando Jesus Cristo, ele vai para o sacrifício como ovelha muda. E muito pelo contrário, ele tão somente ajuda o pai dele. Então vale destacar aí, nesse momento em que Deus pede, a Abraão que sacrifique Isaac, dois fatos importantes. Primeiro foi a fé de Abraão. Quando Abraão ia pegar o cutelo, que era um objeto, uma ferramenta de corte, quando ele ia sacrificar Isaac, Deus bradou do céu e disse: não faças tal coisa. Eu percebo agora que você verdadeiramente sou o centro da sua atenção, eu sou o centro da sua devoção, eu sou o seu Deus. Então não precisa fazer mais isso. Mas nós temos que destacar também a obediência de Isaac. Isaac, ele se casa com uma jovem chamada Rebeca, também de laços familiares. É importante nesse momento que todo o contexto patriarcal de Israel, ele é envolvido nessa família de Abraão, Abraão, ele manda um servo dele ir até a região, lá de Ur dos Caldeus, e ali pegar uma família para Isaac. Isaac casa-se com Rebeca e ali ele tem dois filhos. Os dois filhos de Isaac chamam-se Esaú e Jacó. E nós sabemos do conflito que houve com Esaú e Jacó. Esaú era preferido de Isaac porque ele era caçador. O nome Esaú significa ruivo, significa vermelho. E Jacó era mais próximo, mais achegado à sua mãe, no caso Rebeca. E ali Jacó, ele engana Esaú. O que ele faz? Esaú, vindo da caça, com muita fome, passou dias fora, ele vende o seu direito à primogenitura. Professor, o que é primogenitura? No período patriarcal, e isso durou muitos anos na cultura hebraica, o filho primogênito era uma espécie de segundo pai. Ele tinha todos os direitos, todas as prerrogativas patriarcal. Qual era o objetivo da primogenitura? A manutenção da chefia, do poderio patriarcal. Ou seja, o pai um dia vai morrer, mas o filho, o primogênito, ou seja, o primeiro filho, a primeira geração, ele assume esse poder. Então, nessa época, Esaú, ele tinha esse direito a toda a herdade, a toda a herança. Na ausência de Isaac, quem mandava na casa era Esaú. Entretanto, Esaú, num ato impensado, ele vende a troco de um guisado, a troco de umas lentilhas, ou seja, a troco de um prato que Jacó sabia cozinhar muito bem. Ele pega e faz ali, ele vende a sua primogenitura. Aí é descoberta essa fraude e ele entra em terrível conflito com seu irmão. O seu irmão Jacó foge da presença de Esaú e vai voltar para as terras de Abraão, seu avô, para as terras de seu pai Isaac, para as terras de Labão. E Esaú, ele em rebeldia, ele casa-se com as filhas de Edom, ou seja, uma nação cananeia, um povo cananeu de uma cultura diferente, entristecendo muito o seu pai. Nessa saga de Jacó, ele prosseguindo para as terras de Labão, ali ele tem um encontro com Deus. No vale de Jaboque, Jacó, ele luta com um anjo, que manifesta ali a presença de Deus, e ele ali consegue de Deus o seu objetivo, que era ser abençoado por Deus. Ou seja, Jacó, ele pegou o direito à primogenitura de forma enganosa, de forma mentirosa. Ele precisava mudar esse quadro. Ele começou pelo seu arrependimento e começou buscando a face de Deus. Jacó vai para as terras de Labão, ele prospera muito ali e ele se apaixona por Raquel. E faz um tratado com Labão e trabalha 7 anos para ter direito a casar-se com Raquel. Entretanto, ele fora enganado por Labão e ele teve que se casar com Lia ou Leia, que era a filha mais velha. Depois ele, ainda em amor a Raquel, ele trabalha mais 7 anos e finalmente ele consegue casar-se com Raquel. Jacó, nesse momento agora já chamado de Israel, ele pega a sua família e ele volta para a nação de Israel. E ali Jacó, ele vai ter 12 filhos e uma filha. E ele estabelece a continuidade da nação de Israel.
Então esse período do desenvolvimento da história de Israel, nós chamamos o período patriarcal. É o período que começa com Abraão, com Isaac, com Jacó e termina com a saga de José no Egito. É importante nós compreendermos essa primeira fase. O período patriarcal ele termina com José do Egito. Nós sabemos que houve ali um ciúme muito grande entre os filhos de Jacó. José, que era o filho preferido de Jacó, ele passa a ser odiado pelos seus irmãos. Os seus irmãos o vendem a mercadores midianitas que o levam para ser escravo no Egito. Mas não importa onde estejamos, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, as coisas acontecem e as coisas se transformam. José no Egito saiu da condição de escravo e alcançou o posto máximo à época que alguém poderia alcançar abaixo de Faraó. José, após interpretar o sonho de Faraó, ele é nomeado grão-vizir no Egito ou governador no Egito. Ou seja, ele só estava abaixo do Faraó, que para a cultura egípcia era um líder divino, e José tinha todos os poderes. A nação de Israel, ela já ali com um povo formado, eles seguindo Jacó, eles descem para o Egito. Por que eles descem para o Egito? Porque havia grande fome na terra e graças à grande administração de José, o Egito tinha grãos de sobra, tinha alimento de sobra. Só que aí acontece um problema. A nação de Israel, ela não se mistura, ela fica envolta entre os próprios hebreus. Aí o que acontecia? Uma nação crescendo dentro de outra nação. A esse fato, o que acontece? Os faraós que sucedem a José, ou seja, que sucedem o faraó que colocou e deu esse poder a José, eles se esqueceram e se preocuparam com a nação do Egito. Então eles passaram a dominar o povo de Israel e fizeram a nação de Israel escrava. E essa escravidão durou mais de 300 anos. Então esse é o chamado primeiro período da nação de Israel, que é chamado período patriarcal, o período da formação de Israel. Vale salientar que a nação de Israel ela foi dividida em tribos. Quando Josué assume a conquista, que é o nosso próximo momento agora, passa o período da escravidão do Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés e livra a nação de Israel do cativeiro egípcio. Deus levanta um homem para ser o conquistador. Aquela região de Canaã, a terra de Canaã, agora é totalmente conquistada por Josué. A nação de Israel, ela fica mais ou menos ali 40 anos aproximadamente, vagando pelo deserto, mais especificamente próximo à península do Sinai, numa região conhecida como Cádiz Barneia. Só em Cádiz Barneia, para você ter uma referência, foram 36 anos que a nação de Israel ficou ali. Então esse período foi o período de conquistas. E Josué, seguindo a orientação de Moisés, ou seja, o profetismo de Moisés, Josué ali distribui e faz a divisão política da nação de Israel. Com Moisés e com Josué, esse período da nação de Israel é chamado de período teocrático, ou seja, o governo de Deus. É um período de conquistas, é um período de saída do Egito, de conquista de Canaã, de conquista de Jericó, de desbaratar as diversas nações cananeias que moravam ali no entorno do povo hebreu. E ali em Josué são feitas as distribuições das tribos. As 12 tribos de Israel, que equivaleria para você compreender o Brasil com seus estados, elas estão divididas sobre os filhos de Jacó. Dos filhos de Jacó, dois na realidade, Efraim e Manassés, essas duas tribos são filhos de José. José ele tem direito à primogenitura, ele tem direito a ser lançado, mas ele não consta na tribo por causa do seu casamento com Azenate, filha do sacerdote On, lá no Egito. Por ele ter feito esse casamento, aí ocorreu essa dificuldade. Então Jacó coloca e abençoa, através de José, os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Então, em Moisés e através de Josué, nós chamamos de período monárquico. Em Josué, a nação de Israel atinge o seu clímax, ou seja, a amplitude territorial. Israel domina toda aquela região ali do norte de Israel, acima do mar da Galileia, ao sul do deserto do Negueve, aquela região ali ao oriente, que hoje é a atual Jordânia. Josué, ele conquista toda aquela região. E Josué tinha o caráter profético. Vale ressaltar que Moisés é o maior dos profetas para os hebreus. Josué segue na linha sucessória e também em termos de capacidade profética. Entretanto, com Josué ocorre um problema. Josué não nomeia sucessor.
E aí a nação de Israel, ela entra numa crise muito grande. É aquilo que nós chamamos, de uma apostasia geral. A nação de Israel sem um líder agora, Josué já não está mais liderando o povo porque ele morre. A nação de Israel não tem um líder. E aí o que acontece? Nós dissemos que a nação de Israel era dividida em tribos, as 12 tribos de Jacó, são os filhos de Jacó. O que acontece? Cada tribo passou a fazer o que queria, passou a ter um governo independente. E essas tribos, elas faziam o quê? Elas se corromperam, se misturaram com as nações cananeias, com o paganismo daquela região, com os deuses daquela região, e principalmente Israel teve que conviver com constantes conflitos. Por quê? Lembra-se que em Josué houve um período de conquista. As tribos cananeias, elas não queriam deixar isso. Então Israel sofria constantes ataques dos heteus, dos heveus, dos amalequitas, dos jebuseus, dos amorreus, dos amonitas, dos moabitas, enfim, todos esses povos que queriam novamente reconquistar este espaço. A esse período na história de Israel, no período de desenvolvimento de Israel, nós chamamos de período de juízes. E aí como que Deus intervia? Diante de cada tribo que sofria algum tipo de opressão, Deus levantava um juiz para libertar a nação de Israel da opressão dos inimigos, da opressão em especial dos cananeus, em especial dos filisteus e das demais tribos. Alguns juízes proeminentes nós podemos citar: Sansão contra os filisteus. Nós podemos citar Débora, que foi mesmo sendo mulher, num período de domínio masculino, de período patriarcal, Débora se levanta como uma líder proeminente na batalha contra Jarbim, na batalha contra os cananeus. E Débora ali age de forma e lidera a nação de forma tremenda. Temos Gideão, temos Jefté e o seu voto insensato, Jair, Tola ou Tolá, enfim, diversos homens, diversas mulheres espalhados pelas tribos de Israel que foram levantados para libertar a nação de Israel da opressão. Esse período ele é encerrado através do juiz conhecido como Eli. Eli e os seus filhos Ofni e Finéias fizeram mal aos olhos do Senhor. Então Deus levanta um juiz que seria o último deles, que é Samuel, filho de Ana e Eucana. Samuel é instituído por Deus a fazer a transição desse período dos juízes para a monarquia de Israel. A nação de Israel estava insatisfeita, porque quando Josué deixa de nomear um líder, a nação de Israel ela passa a observar que as demais nações tinham um rei, tinham um monarca. E a nação de Israel, então, através dos seus líderes tribais, através de cada líder de cada tribo, ele mantém contato com Samuel e pede Samuel para que seja constituído um líder. Samuel atende a nação de Israel a contragosto, mas Deus determina que assim seja feito. É feita uma aliança e um pacto entre Israel e Deus permite que seja nomeado um rei. E ali nós sabemos que foi nomeado o rei Saul. A partir de Saul, nós temos o período chamado de Israel como monarquia unida. Em Saul, Israel deixa de ser um estado teocrático e passa a ser um estado monárquico. E aí nós chamamos esse período na história de Israel, nós chamamos de monarquia unida. Ou seja, Israel era uma só nação, uma só tribo, ela se desenvolveu e ela prosperou muito nessa época. Em Saul nem tanto, mas principalmente através de Davi e suas conquistas e através de Salomão com sua sabedoria de governo. Apesar da grande sabedoria de Salomão de conduzir a nação de Israel, ele oprimiu muito a nação de Israel, impôs muitos impostos, e Salomão também teve um período muito turbulento espiritual da vida dele, em que ele se corrompeu com divindades estrangeiras, trazendo profundo caos à sua vida e à nação de Israel. Na transição de Salomão ocorre um problema. A monarquia, o reinado de Israel, ele se divide. Ele se divide em reino do norte e reino do sul. As tribos, elas não aceitam Reoboão como sucessor, porque Reoboão ou Roboão afirma que vai continuar com a mesma política do pai dele de cobrança de impostos. Então, as tribos, 10 tribos do norte, se unem a Jeroboão, que era uma espécie de genro de Salomão, e as tribos do sul, lideradas por Judá e por Benjamim, fazem o reino do sul ou reino de Judá. Reino do norte, Israel.
capital Siquém de início e depois Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Então entramos a partir de Reoboão no período que nós chamamos de Israel dividida, ou a monarquia dividida. E esse período, prezado estudante, ele vai até o período do exílio. A nação de Israel, ela sofre um tremendo exílio. Com a divisão do reino, vem 3 impérios numa sequência muito importante aí da história. É o Império Assírio, o Império Babilônico e mais à frente o Império Medo-Persa. Esses 3 impérios dominaram a nação de Israel. E a nação de Israel, o reino do norte, ele é varrido, ficando somente o reino do sul. O reino do sul é deportado para a Babilônia. E aí Israel fica 70 anos cativa nesse período babilônico. Com a conquista do Império Medo-Persa, a nação de Israel passa a ficar dependente do Império Medo-Persa. E através de Artaxerxes e a intercessão de Neemias, a nação de Israel retorna do exílio babilônico, voltando novamente para a terra de Canaã. E ali a nação de Israel sofre um outro tipo de domínio, que é o domínio da cultura grega. Alexandre o Grande, ele surge dominando o mundo, e a nação de Israel, ela passa a ficar dominada pelo Império Grego. Esse domínio de Israel com o Império Grego foi um domínio intenso, de profundas transformações culturais. A nação de Israel, aquela nação devota a Yahvé, ou a Javé, ou a Jeová, ela agora passa a estar muito ligada à filosofia grega, muito ligada ao paganismo e ao panteão grego, ou seja, às divindades da cultura grega. A morte precoce de Alexandre, produziu uma divisão no reino. Israel ficou aí num período de 300 anos sob profunda helenização. E para concluir a nossa história de Israel, aí entra o período do Império Romano, que vai até o estabelecimento do cristianismo, a manifestação do Verbo encarnado. 70 depois de Cristo, o general Tito invade Israel, acaba com a nação de Israel, os povos de Israel se espalham pelo mundo, entretanto aquela região ali fica dominada. E o que acontece? Israel só volta a ser reconhecida como nação já no século passado, no século XX, onde numa resolução da ONU, após a intensa perseguição de Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus, a nação de Israel volta a ser reconhecida como nação. Está aí um pouquinho da história de Israel. É importante que você leia a apostila, fóruns, debates, para que tiremos as dúvidas, mas que você possa aproveitar este estudo sobre a história, a origem, o desenvolvimento da nação eleita, do povo de Deus, dos hebreus, da nação santa, do povo de Israel. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.